Poxa, eu leio, leio, leio e assim, leio vários livros e já esqueci o que que eu li. Bom, se você passa por isso, se você tem esse problema de ler e esquecer, então fica aqui comigo que eu vou te dar dicas com base na ciência da aprendizagem de como você pode ler e melhorar sua aprendizagem, ou seja, ler e lembrar daquilo que você leu. Primeiro, que existe uma técnica desde 1941 que chama método SQ3Rs. O que é o SQ3Rs e quando eu devo utilizar o SQ3Rs? Bom, primeiro vamos entender o que é SQ3Rs, né? É um acrônimo para Survey, Question, Read, Receipt, Review, né? O 3Rs. Primeiro é o Survey, você tem que saber pesquisar, ou seja, vamos supor que você não sabe nada sobre o assunto. Eu não sei nada sobre o assunto. Então, eu vou investigar quais são os tópicos que esse livro vai trazer. Vou pegar o capítulo que eu vou ler e vou ler os tópicos. O que esse tópico, esse livro, esse capítulo vai me trazer? Então, eu só faço uma visão geral, é meio um screening mesmo, né? Do que eu vou escanear aquilo que eu vou ler. Então, esse é o primeiro passo, né? Que é o S de survey, de pesquisar. Não é pesquisar na internet o conteúdo. Se você quiser fazer isso, pode, porque você vai aguçar conhecimentos prévios. Mas não é esse o ponto, tá? E depois, você vai questionar, né? Vai olhar uma parte do livro, o que o autor quer trazer desse livro, né? O que ele quer responder com isso? Qual que é o ponto que este livro quer me trazer? Você tenta escrever perguntas do lado do livro mesmo para tentar responder essas questões, né? Que você tá elaborando conforme você vai lendo os tópicos, vai vendo os tópicos, vai fazendo um rastreio. Você não está lendo com muita atenção, né? Não está processando profundamente. Você só está levantando pontos importantes que você acredita que aquele capítulo vai te trazer. É o primeiro R, né? Então agora é SQ, 3 R's, Read, Receipt, Review. O primeiro R é ler. Você vai ler a pergunta que você fez aqui do lado e ler o tópico inteiro com muita atenção, tentando processar esse conteúdo profundamente, ou seja, o que eu entendi desse capítulo, dessa parte específica, tá? Não leia o capítulo inteiro se você não entende nada. O que eu entendi disso, né? Como que eu posso responder essa pergunta que eu fiz aqui? Então, você vai ler de forma a conversar com o livro. E depois, você vai tentar fechar o livro. Você vai fechar o livro e vai fazer o segundo R, que é o receipt. Então, você vai... O que eu entendi dessa parte? Essa parte, o autor traz tal ponto, e tal ponto, e tal ponto. Então, eu vou tentando responder esses pontos. E depois, o terceiro R é review, eu vou analisar aquilo que eu tentei lembrar, né? Então, eu falei esses pontos, nossa, faltou eu falar isso daqui. Nossa, isso daqui era importante e eu esqueci. Então, eu vou reforçar esse conteúdo que eu esqueci, ou, nossa, eu falei errado aqui, não era isso. Então, eu vou corrigir os erros, tá? Quando que eu devo usar o método SQ3Rs? Quando eu não sei nada sobre o assunto. Quando o assunto é totalmente novo. Por quê? Este método demora tempo, leva tempo para que você consiga utilizar ele. E os alunos, os concurseiros, enfim, eles falam assim, Roberto, eu não tenho muito tempo. Então, tem muito conteúdo para estudar. Então, eu tenho que usar esse método sempre? Não. Inclusive, tem pesquisas do McDaniel que ele reduziu esse método SQ3Rs para 3Rs, Read, Receipt, Review. Ele foca nos 3 últimos pontos, lê atentamente, fechar o livro, tentar lembrar, analisar, né, revisar aquilo que você acabou de tentar lembrar, se tá certo, se tá errado, se faltou algum ponto principal ou não, que é o método que eu geralmente uso quando eu tô lendo alguma coisa nova. Por quê? Porque eu prefiro esse método reduzido. SQ3Rs reduzido, tá, gente? E outro ponto também é que este método 3R reduzido foi comparado com outras estratégias, por exemplo, grifar, né? E sublinhar e grifar, e o 3R reduzido foi mais eficaz para
melhorar a aprendizagem, para a pessoa lembrar desse conteúdo que leu por muito mais tempo. E é isso que a gente quer. A gente quer ler e aprender, e não ler para esquecer, ok? Basicamente era isso que eu queria falar. Espero muito que esse conteúdo tenha dado insights para vocês estudarem melhor e entenderem um pouco mais como funciona a ciência da aprendizagem, ok? Muito obrigado por estar nesse vídeo até o final. E meu nome é Roberta Cuni e eu sou cientista que estuda aprendizagem e memória.